Gravando, então, pessoal, vamos lá para o nosso quadrinho, né? Então, o assunto de hoje, obviamente, né, serão integrais, porém, nós vamos ver uma das aplicações de integrais. Então, a gente chama de a integral como antiderivada, né? É entender a integral como uma operação inversa à derivada. Do mesmo jeito que vezes e dividido, mais e menos, né, são operações inversas entre si, a derivada e a integral também são operações inversas entre si. Então, esse conceito, essa ideia de operações opostas, inversas entre si, nos traz, eu vou botar entre aspas que não é um conceito, tá, pessoal? Uma coisa que eu costumo falar, assim, uma ideia, vamos dizer, tá? A gente consegue voltar para a função original, tá? Quando uma função, ela sofreu um processo de derivação, a gente faz a integral, a gente volta para a função original. Vamos ver alguns dos casos mais evidentes que a gente tem. Por exemplo, tá? Se nós tivermos a função que nos dá o custo marginal, quem olhou o material de hoje vai ver que eu tenho vários exemplos envolvendo o custo marginal. Tá? Custo marginal é uma aplicação de derivadas em economia e, basicamente, é a taxa de variação do custo. Ela vem com um selinha. Selinha de X, selinha de Q, tanto faz, tá? Mas, basicamente, é o selinha, essa linhazinha aqui é um dos símbolos, né, para a gente fazer a derivada. Então, vocês observarem isso aqui, né, a derivada da função custo. Quando eu aplicar a integral, eu vou voltar para a função original. Qual vai ser a função original? Vai ser a função c de x. É a função que não é o custo marginal, mas sim a função que é a função custo. Então, você aplicou a integral e voltou para a original. Então, aqui eu comentei em relação a custo, mas também pode ser lucro marginal. Se tu tem uma função que te modela o lucro marginal, tá? Vocês enxergarem essa expressão marginal, ela vem de margem, né? Ela vai dar a entender para vocês que é a taxa de variação do lucro. Quando a gente faz o processo de integração, a gente volta para a função original. Ou seja, a gente volta para a função lucro. Não para a função lucro marginal, mas para a função específica do lucro. Tá? Então, essas aqui são aplicações em economia. Aí também poderia ser receita marginal, preço marginal. A ideia é basicamente a mesma. Tá? Agora, uma aplicação muito evidente da área de física. Tá? Se a gente tem uma função que nos dá a velocidade e a gente faz a integral, a gente volta para a função que originou a velocidade, porque a velocidade também é uma taxa de variação, tá? A gente vai voltar para a função deslocamento. Tá? Então, essa aqui é uma aplicaçãozinha que eu gosto de usar bastante também. Vou botar um símbolozinho de integral aqui. Também na área de física, tá? Se a gente tem a função aceleração e a gente faz a integral, a gente volta para a função que originou a aceleração, tá? Ou seja, para a função velocidade, tá? E aí, gente, qualquer função que fale em taxa de variação e vocês aplicarem a integral, vocês estão voltando para a função original, tá? Por exemplo, assim, ó, a função que dá a taxa de crescimento, né, a taxa de variação do crescimento de uma árvore, de uma planta qualquer. Vocês fazem a integral, vocês vão achar a função que dá a altura dessa planta, dessa árvore, né? Uma função que te dá a taxa de variação
da eletricidade num cabo. Quando tu faz a integral, vai voltar para a função original, né? A função que não te dá a taxa de variação, mas sim que te modela o fenômeno na sua forma original, tá? Qual o problema disso? O problema disso a gente estudou isso na aula passada, é o problema da constante. Quando a gente faz uma integral indefinida, né, sempre vai ter aquele mais c junto. Isso é um problema, porque mais c pode ser uma infinidade de coisas, ou seja, uma família de funções, tá? Então, para descobrir essa constante e a gente ter a função específica, não uma família de funções, a gente precisa de uma informação adicional, tá? Isso normalmente o problema, a situação, né, que está sendo modelada, nos oferece essa informação adicional. Vamos para os exemplos da apostila, então. Então, essa aqui é uma aplicação bem própria da engenharia de produção, né, da área de economia, de administração de empresas também. Então, o custo marginal da produção de um certo bem é modelado pela seguinte função. Tá? Aqui é a função que modela o custo marginal. Se vocês lerem essa expressão aqui, vocês podem pensar em taxa de variação do custo. Tá? Além disso, sabemos que o custo fixo é R$ 8.000, então aqui nós temos uma informação adicional. Determine a função custo. Tá? Nem perguntou muita coisa. Então, vamos pegar aqui a função custo marginal, C' de Q, aliás, de X é muito comum ser Q, tá, gente? Q de quantia, mas essa aqui especificamente está trabalhando com X. Só vou copiar ela primeiro aqui, tá? Olha, gente, o ideal seria, antes de fazer, eu vou fazer uma coisa bem preciosista aqui, tá? Bem detalhista. O ideal seria trocar de nomenclatura primeiro. Ao invés de usar esse símbolo aqui, C', seria usar esse símbolo aqui, ó. Derivada do custo em relação a X. Trocar o símbolo de derivada primeiro, usar essa outra anotação, tá? Reparem que eu só fiz uma reescrita. É obrigado a fazer isso, professor? Não, não é obrigado. Eu só vou fazer para vocês entenderem um pouco melhor a ideia, a origem das coisas, tá? Entre aspas, esse dx a gente passa para o outro lado, então, multiplicando, né? Ele está dividindo, a gente vai ter isso aqui. A derivada do custo, né? Tá a função aqui. E aí vai ter esse dx do outro lado, que a gente já tinha visto isso na aula passada, né? As funções que tem esse dx ou um dt aqui. Ok, só ajeitei a função, tá? Nem precisava fazer, mas eu ajeitei para vocês entenderem melhor. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a integral dos dois lados. Vou integrar aqui e vou integrar aqui. Vocês lembram que eu comentei semana passada para vocês que aqui teria uma espécie de parênteses e esse dq aqui, ele vale para todos os três, né? Então, a gente pode, mais uma vez, reescrever isso aqui. A gente pode fazer assim, né? A gente vai ter 0, 0, 3. Eu vou fazer isso aqui mais uma vez só. Nas outras eu já vou começar a talhar. Que eu acho que vocês já entenderam, né? E também vai ficar uma chatice eu estar escrevendo assim toda vez, né? O que a gente tem que ter na cabeça? Se a gente não vai escrever isso aqui assim toda vez. Que se eu tenho um polinômio aqui, eu posso fazer a integral dessa parte aqui, posso fazer a integral dessa parte aqui e posso fazer a integral dessa parte aqui, né? Posso fazer a integral de um termo de cada vez. Então, vamos lá, vamos fazer essas integrais aqui. Aqui vai cortar, ó, a integral com a derivada vai cortar. O que vai sobrar? Vai sobrar o c. Agora, já estou voltando para a função original, vocês percebem? Aqui em cima eu tinha taxa de variação de c, aqui eu já tenho c. Só que esse 003 é uma constante, ó, 003. Vou tirar ele para fora. Assunto da aula passada, né? Quem não está lembrado, pegue o material da aula passada. 012
0,12 é uma constante. Vou tirar ele para fora também. Reparem que eu ainda não fiz integral, né, gente? Eu estou só ajeitando. 5 é uma constante. Vou tirar ele para fora. Legal. Tudo ajeitado, né? Tudo devidamente ajeitado, como é para ser. Agora eu posso começar a trabalhar. A minha função custo, que é o que eu quero, vai ser o quê? 0,03, que foi o que eu tirei para fora. Qual regra eu vou usar aqui? Tabela. Assisti muito com você semana passada com isso, né? Eu vou só dizendo as regras agora, porque vocês já estão um pouquinho mais acostumados, tá? Eu vou usar a regra 2, que é a regra da potência mais 1. Como é que é a regra da potência mais 1? Potência mais 1, potência mais 1. Né? 2 mais 1 é 3. Esse 3 vai tanto como potência, como denominador. 0,12 estava quietinho ali na dele. Vou deixar ele quietinho. Potência mais 1, potência mais 1. A gente tinha o número 1 aqui, então a gente fez 1 mais 1 é 2, colocou embaixo também. 5 estava quietinho na dele. Agora vamos para a regra 1. Integral de dx vai ser x, mais a constante. Pessoal, tem alguns livros que colocam k como constante para quê? Para a gente não criar confusão com esse c aqui, tá? Eu tenho por costume usar C, eu não consigo me habituar a usar K. Eu vou tentar fazer ele um pouquinho diferente para que eu não confunda, tá? Esse C aqui é o C de custo e esse C aqui é o C de constante. Legal. Gente, aqui eu tenho uma família de funções, tá? Eu não tenho uma função ainda. Por que eu não tenho uma função ainda? Porque a constante pode ser infinitos valores, tá? Preciso descobrir essa constante para conseguir responder essa questão. E essa questão está me dizendo aqui, ela está me dizendo qual é a constante. Ela está dizendo aqui que o custo fixo é R$8.000. Valores fixos, pessoal, sempre vão ser constantes. Por quê? Porque eles não mudam, tá? Então, aqui no lugar do C, eu vou escrever mais 8.000. O que eu vou fazer também? Eu acho uma coisa meio estranha, número decimal e fração junto. Então, eu gosto de deixar na mesma definição, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer 0,03 dividido por 3. Vamos deixar com número decimal, apesar de não ser a minha preferência. 001x3. Aqui eu vou fazer a divisão. 0,12 por 2. Vai ser 0,06. E aí, 5x não tem o que fazer. E aí, pessoal, se está dizendo ali que o custo fixo é 8.000, tudo que é fixo é uma constante. Por quê? A ideia de constante é essa, né? É algo que não vai variar. Então, eu simplesmente vou escrever para vocês aqui, ó, no lugar da constante, esse 8.000. É como se dissesse para vocês, seja a constante 8.000, só que usou, assim, uma linguagem mais técnica, mais própria da área, né? No caso, o que seria constante? Seria o custo fixo, nesse caso aqui. Vamos para o exemplo 2. Eu vou dar um Ctrl+C lá na apostila. Deixa eu limpar aqui. Eu trouxe lá na apostila situações bem diversificadas, tá? A primeira situação que eu trouxe lá era em que a constante vinha pronta. Praticamente o exercício dizer para vocês, ó, a constante é essa. O segundo exercício aqui, ele já está dando duas informações, tá? Está dizendo que o custo de tantas unidades é tanto. Vamos ler. Um fabricante constatou que o custo marginal envolvido em uma produção de um certo bem é dado por, ó, custo marginal, taxa de variação do custo, está aqui a aspinha, né? Está aqui o símbolozinho para dizer que essa função aqui foi derivada em algum momento da vida dela, tá? Sendo que o número de unidades, como eu falei para vocês, que é bem comum ser usado, porque vem de quantidade, tá?
Aqui está a informação adicional. Sabemos que a produção de 2 unidades é R$ 900. Isso aqui vai fazer com que vocês consigam descobrir, estabelecer o valor da constante. Essa informação aqui é essencial. Encontre o custo da produção de 5 unidades. Pessoal, a pior coisa que vocês podem fazer é tentar ir por regra de 3 simples. Ah, professor, mas eu sei fazer regra de 3 simples, eu sempre fiz barará, barará, barará. Ok. Quando que funciona a regra de 3 simples? Quando as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, quando ela tem um comportamento linear. Aqui não vai ter comportamento linear, tá? A função custo marginal é modelada por uma função do segundo grau, que vai ter essa cara aqui. E a função custo, eu não fiz ainda, mas eu tenho certeza que vai ser uma função do terceiro grau, que tem um comportamento meio assim, tá? Meio estranho assim. Então, não vai dar para fazer por regra de 3. O que a gente adora colocar é botar 2 aqui e pedir o custo de 4 unidades. O pessoal simplesmente dobra e erra, tá? Porque nesse tipo de função, o comportamento não é proporcional, tá? Então, vamos trabalhar por integral, vamos voltar para a função original e, na sequência, substituir o Q por 5. Tem que ser bem metódico. Então, eu vou ser, por falar em ser metódico, eu vou tentar ser um pouco menos metódico aqui do que eu fui as outras vezes, tá? Eu vou pegar a função aqui, vou deixar na própria nomenclatura que está, apesar de não ser a nomenclatura da minha preferência, eu vou fazer meio de cabeça assim, tá? Eu vou pensar que se essa função é o custo marginal, ela sofreu derivada. Então, eu já vou botar um dq aqui, tá? E aí eu vou colocar uma integral de cada lado, uma integral aqui e uma integral aqui. O que essa integral vai fazer? Se a integral e a derivada são inversas entre si, uma cancela a outra, né? Como da mesma maneira que quando a gente faz um vezes e um dividido. Então, se eu conseguir fazer esse processo de integração de uma forma bem correta, o que vai acontecer? Eu vou voltar para a minha função original, que é o assunto da aula de hoje, né? Voltar para a função custo. Vamos lembrar, então, que esse dq vale para todos. Então, eu posso fazer isso aqui e isso aqui. Vou fazer um pouquinho mais direto do que eu fiz na última, tá? Então, eu vou puxar esse Q para fora. Esse Q para fora. Vou puxar esse 3 para fora. Por quê? Porque ele é uma constante. Então, eu vou ter a integral de Q ao quadrado. Eu vou puxar esse 60 para fora. Eu vou ter a integral de Q. Eu vou puxar esse 400 para fora. E eu vou ter a integral de dq. Tá? Fiz mais rápido. Se vocês não entenderam muito bem, tenho tanto o primeiro exemplo da aula de hoje, como os exemplos da aula passada, em que eu fui mais detalhista, tá? Bom, pessoal, feito esse ajuste, tá? Arrumada essas questões todas, aí vamos para a tabela. Então, aqui, esse 3 aqui não tem nada a ver com a história. Qual regra eu vou usar aqui? Eu vou usar a regra da potência. Potência mais 1, potência mais 1. Regra 2. Tá? Sempre tabela na mão. Regra 2. 60 é uma constante, vai ficar ali quietinha na dela. Vamos lembrar que tem o número 1 em cima aqui do Q. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter potência mais 1, potência mais 1. 400 é 400. E aqui, integral de dq é a regra 1, tá, gente? Integral de dq é Q. Mais a constante. Aqui eu tenho uma família de funções. Uma família de funções, ela não resolve o meu problema, tá? Por que ela não resolve o meu problema? Porque uma constante pode ser infinitos valores. Legal. Como a gente contorna esse problema? Com a informação adicional que a gente tem. Que o custo de 2 unidades é equivalente a R$ 900.
Antes de fazer isso, eu vou dar uma ajeitada nessa função aqui. Agora, isso que eu vou fazer aqui, é obrigatório fazer? Não é, tá? Não é obrigatório fazer. Mas, pessoal, eu recomendo que vocês façam, porque sempre fica mais fácil aqui, ó. Por exemplo, 3 e 3. Vocês reparam que aqui a gente está cancelando operações inversas entre si também, né? Está calculando, está cancelando um vezes com dividido. 60 dividido por 2. Eu vou fazer o cálculo aqui. Vou botar que é 30. Tá? E 400Q não tenho o que fazer. Eu vou deixar 400Q. Mais a constante, eu vou escrever ela aqui, tipo em minúsculo, para que vocês não confundam. Esse C aqui é de constante, esse C aqui é de custo. Tá? Encontrada a família de funções, mas não é a família de funções que eu quero a função específica. Para isso, eu tenho informação adicional. Que informação é essa? Que no momento que eu substituir o meu Q por 2, né? Que o meu Q for 2, o meu C grande aqui, o meu C do custo, vai ser 900. É com isso que eu vou trabalhar. Então, aqui, que é o custo, que é o dinheiro, eu vou colocar o 900. Então, eu vou ter 900. E no lugar do Q, eu vou colocar o 2. É igual a 2 elevado à potência 3, menos 30, que multiplica 2 elevado ao quadrado, mais 400, que multiplica 2. Ah, posso botar 800? Claro que sim. Estou sendo só detalhista aqui. Mais a constante que eu não conheço. Tá? E, obviamente, que agora, fazendo uma equação do primeiro grau, facinha, eu consigo achar o valor dessa constante e, consequentemente, consigo responder a pergunta. Então, vamos lá. 2 elevado à potência 3, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Aqui tem que fazer a potência primeiro e o vezes depois, tá? Então, vocês fazem 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 30, 120. E aqui, 400 vezes 2 é 800. Pessoal, tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Eu vou ser bem detalhista e vou fazer igual vocês lá faziam lá no ensino fundamental de vocês. Como é que se fazia lá no ensino fundamental? O professor dizia, letras para um lado, números para o outro, tudo que a gente trocar de lado vai trocar de operação. Eu vou fazer bem como lá no ensino fundamental. Eu vou jogar esse C para frente, ele vai ficar negativo. Eu vou jogar esse 900 para trás, ele vai ficar negativo também. E aí os outros não tem nada a ver com a história. Esse mais 8 é mais 8. Esse menos 120 é menos 120. E esse 800 é 800. Tudo bem. Ok? Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer numa pegada só aqui, tá? Eu vou fazer menos 900, mais 8, menos 120 e mais 800, que dá menos 212. Claro que vocês também devem lembrar lá do ensino fundamental de vocês que a gente não pode ter uma variável negativa, né? Então, na verdade, a gente multiplica os dois lados por menos 1. Esse C aqui, então, vai ser 212. Essa é a minha constante. Vamos escrever a função agora de forma perfeita. Lembrando que a família de funções estava aqui. Vamos reescrever ela. O custo, então, desse bem, em função de Q unidades produzidas, é modelado por Q elevado ao cubo, menos 30, que multiplica Q ao quadrado, mais 400Q, mais a constante que eu acabei de encontrar, que é 212, tá? Agora, pessoal, eu tenho condições de responder a pergunta, tá? Está me perguntando ali qual é o custo de produção de 5 unidades. O custo de 5 unidades vai ser simplesmente substituir o Q por 5. O que a gente vai ter, então?
5 elevado à potência 3, menos 30, que multiplica 5 elevado ao quadrado, mais 400 vezes 5, mais 212. Vamos resolver isso aqui, então. Eu vou fazer a potenciação primeiro. Potenciação sempre vai ser uma operação mais forte. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 30 vezes 5 vezes 5, 25. 30 vezes 25, 750. Mais 400 vezes 5, 2.000. Mais 212, que é a constante que a gente já descobriu. Eu vou fazer agora isso aqui tudo na minha calculadora. 125 menos 750, mais 2.000, mais 212. O custo, então, é de R$ 1.587. Quem tentou fazer por regra de 3 simples se ferrou, porque não tem nada a ver. Né? Olha uma função do terceiro grau, como vai se comportar. Quem tiver curiosidade, tenta lançar aí no GeoGebra, né? Um software bom para fazer gráfico, que vocês vão ver o comportamento dessa função aqui. Vão ver que não tem nenhum cabimento tentar fazer proporção. Terceiro exemplo, pessoal. Estou dando um Ctrl+C lá da nossa apostila, enquanto quem quer tirar print aqui da tela, tira, tá? Qualquer coisa também, se vocês acharem que eu fui rápido demais, depois vocês podem voltar na gravação. Vamos limpar o nosso quadro aqui. Terceiro exemplo. Receita marginal. Outra aplicação de economia, tá? Trouxe aqui 3 aplicações de economia, né? Que é uma área aí irmã da engenharia de produção. Então, a receita marginal. Então, a gente tem aqui a receita marginal, né? R', tracinho, ou seja, essa função aqui sofreu um processo de derivação em algum dado momento da vida dela, né? Tá? Então, a gente sabe que essa função aqui é a taxa de variação da receita. E aí tem uma informação obtida aqui, ó. Se a receita, não a receita marginal, a receita, de 20 unidades é 30.000, qual é a receita de 40 unidades? Pessoal, isso aqui é uma armadilha para o aluno achar que é só dobrar. Ah, professor, é fácil, é 60.000. Só quem não sabe com esse comportamento de função, né? Olha aqui, ó, esse menos aqui, né? Parábola com cavidade voltada para baixo. Então, não tem nada a ver com proporção. É bem provável que isso aqui vai diminuir, né? Não sei o valor de cor aqui, mas é bem provável que esse valor aqui vai diminuir, tá? Então, não dá para a gente, assim... Na área de cálculo, pessoal, não tentem fazer proporção, tá? Sejam, assim, sempre bem metódicos, né? Conceito sempre firme na nossa cabeça. Olha só, se tu tem uma função que te modela a taxa de variação, quando tu fizer a integral, tu vai voltar para a original. Ou seja, a função antes de ter sofrido esse processo aí de derivação. Como eu sei que ela sofreu um processo de derivação, hoje eu vou botar um daqui aqui. Ah, professor, é obrigado a colocar? Não, não é obrigado a colocar, contanto que tu lembre dele, né? Que tu lembre do conceito que tem por trás, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma integral dos dois lados, uma integral de cada lado, né? Quando eu faço isso, eu consigo voltar para a função original. Lembrando aquela ideia que eu estou trocando com vocês desde a aula passada, né? Esse daqui vale para as duas partes. Então, eu posso fazer a integral disso e a integral disso, uma parte de cada vez. Só para refrescar a memória de vocês, quando que vai ser possível fazer isso? Quando for soma ou subtração, tá? Vocês vão ver que a bronca, ela sempre ocorre quando for ou produto ou quociente, ou seja, vezes ou dividido, tá? Quando for vezes ou dividido aqui, é que vai dar a bronca. Legal, vamos trabalhar então, pessoal. Aqui vai cancelar, ó, vai cancelar a integral com essa aspinha. Como a gente fez o 13 e o 3 antes, era 13 e 3, eu acho, que a gente cancelou vezes com dividido, aqui tu está cancelando operações inversas entre si também. O 4 é uma constante, tá?
sendo ele uma constante, ele vai para fora. Então, a gente vai ter a integral de Q menos 1,2. Ah, professor, é negativo, não tem problema nenhum, tá? Menos 1,2 vai para fora também. E a gente tem o Q2. Podem botar o dq nos dois aqui, ou não precisa, tá? Porque nesse caso aqui não vai dar muito impacto, se vocês não esquecerem do conceito. Feito isso, então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai fazer o processo de integração usando as regras que nós temos na tabela. 4 é 4. O Q vai ser o quê? Ó, potência 1 aqui, potência mais 1, potência mais 1. 1,2 é 1,2. Nós temos esse Q elevado ao quadrado, potência mais 1, potência mais 1. Mais a constante, nesse momento eu tenho uma família de funções. Bom, eu tenho a informação adicional aqui. Essa informação aqui ela vai ser crucial para o problema. Só que antes de usar ela, eu vou ajeitar essa função aqui. Então, eu vou ajeitar assim, ó. Eu vou botar RQ. Vamos fazer o cálculo aqui. 4 dividido por 2 é 2. 2Q ao quadrado. Como eu comentei com vocês antes, aqui fica muito esquisito tu ter uma fração em número decimal junto. Então, vamos fazer 1,2 dividido por 3, que vai dar 0,4. Q3, mais a constante, tá? Ok. Agora, vamos usar a informação adicional. Qual a informação adicional que a gente tem? A gente tem que, quando o meu Q for 20, a minha receita vai ser 30 mil, tá? E essa informação ela vai ser essencial. É ela que vai possibilitar que a gente encontre a constante, achando a constante, a gente vai conseguir responder a pergunta. Então, vamos lá, vamos fazer essa troca aí, então. O que eu tenho, então, pessoal? Eu vou trocar o meu R por 30 mil. Não gosto de botar ponto, vou botar só o 30 mil aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 que multiplica 20 ao quadrado, e eu vou ter menos 0,4 que multiplica 20 ao cubo, mais a constante que nesse momento eu não sei, mas eu vou ter plena condição de descobrir ela. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 que multiplica 20 ao quadrado, então eu vou ter 2 que multiplica 400, 800, né? E eu vou ter 0,4 negativo que multiplica 20 ao cubo. 20 ao cubo é 8.000, vezes 0,4, 3.200, negativo. Mas a constante, gente, agora virou uma equaçãozinha lá do ensino fundamental de vocês, tá? Vocês podem resolver isso aqui como acharem melhor. Eu vou ser bem precisista. Eu vou jogar esse C para frente. Professor. Oi. Esse 800 aí tá certo? Aqui, ó. 20 vezes 20, 400, né? 400 vezes 2, 800. Ok? Sim. Beleza, obrigado pela participação. Show. Eu vou jogar o menos C para frente e vou jogar o 30 mil para trás. Ah, professor, eu faço mais direto. Pode fazer, tá? Eu só estou sendo aqui estou seguindo todo o beabá aqui com vocês. Tá. Então, agora eu vou fazer esse cálculo aqui todo direto. Menos 30 mil, mais 800, menos 13.200, e aí eu vou ter 32.400. Negativo, sinal do maior. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, a minha constante é 32.400. Tá, vamos escrever a função perfeitamente agora. A receita de Q é dado por... vou botar agora já em ordem para ficar melhor, tá? Ser bem chato. Vou botar a potência 3 primeiro,
botar a potência 2 em segundo e botar o termo independente por último. Pronto. Está aqui a função, tá? Agora, para responder a minha pergunta, eu quero saber a receita de 40 unidades. As unidades é modelado pelo Q de quantia. Então, no lugar do Q, eu vou colocar 40. Então, eu vou ter 0,4 negativo, que multiplica 40 ao cubo. Eu vou ter 2, que multiplica 40 ao quadrado. E eu vou ter 32.400, que é a constante que a gente já descobriu. Então, a receita de 40 unidades vai ser... Eu vou fazer aqui direto, tá, pessoal? 0,4 negativo vezes... 0,4 negativo vezes 40 ao cubo, mais 2 vezes 40 ao quadrado, mais a constante. Olha o que aconteceu, que surpresa. 10.000 é a resposta final. Diminuiu e diminuiu bastante, tá? Por isso que eu digo para vocês, pessoal, não façam por proporção, tá? Tentem trabalhar sempre assim por essa situação de voltar para a original. Gente, o nosso Zoom aqui tá no minuto final, tá? Vamos fazer aquilo que a gente já fez semana passada. Vamos dar um intervalinho aí de 5 minutos e a gente volta no mesmo link, tá? Aí eu trabalho os outros 2 exemplos que faltaram e aí tiro alguma dúvida que fechou, tá?